Aviso de gatilho sobre suicídio e estupro. 2 adolescentes, um foi espancado pelo pai e pelo irmão com uma barra de ferro. A outra foi estuprada pelo pai na frente do avô. O motivo? Ele é gay, ela é lésbica e os pais descobriram. Neste episódio a gente faz algumas reflexões sobre este marco na vida de toda pessoa LGBTQIA+. O contexto de pandemia é adequado para sair do armário? Que fatores devem ser observados por quem não aguenta mais ficar dentro dele? E histórias de LGBTQIA+, agredidos pelos pais quando saíram do armário. Eu sou o Bruno Nomura e este é o podcast Bendita Geni, seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor. O curativo na cabeça revela o tamanho da agressão. Foram mais de 10 pontos e vários hematomas espalhados pelo corpo. A mãe, que preferiu não se identificar com medo do ex-marido, disse que o filho de 14 anos foi espancado no último domingo pelo pai e pelo irmão de 34 anos com uma barra de ferro, depois de assumir que é homossexual. Ele falou pra mim que foi pra casa do pai pintado. Aí o pai não gostou, porque ele chegou lá pintado. Aí ele disse, sai da minha porta, sou viado safado, com uma criança. Aí ele falou pra mim, mãe, quando meu pai meteu o pau na minha cabeça, o meu irmão ficou dando soco. O caso que você acabou de ouvir aconteceu no último dia 24 em Maceió, capital de Alagoas. Recapitulando os principais pontos, a vítima é um adolescente de 14 anos que foi espancado pelo pai e pelo irmão com uma barra de ferro quando eles souberam que o menino é gay. Foram 12 pontos na cabeça. Segundo informações do G1, o adolescente foi encaminhado para acompanhamento psicológico. Já o pai e o irmão devem responder por lesão corporal grave. Em Salto, no interior de São Paulo, outra história envolvendo menores de idade. Uma adolescente de 13 anos teria sido estuprada pelo próprio pai, na frente do avô dela. Isso no último dia 29. Segundo a mãe informou ao G1, o estupro teria ocorrido depois que eles descobriram que a menina é lésbica. Pai e avô chegaram a ser presos, mas foram liberados. Essa prática é conhecida como estupro corretivo, quando mulheres lésbicas são estupradas por homens, supostamente para curar a orientação sexual delas. Um caso de grande repercussão que lembra essas duas histórias é a do Itaberli Lozano, de Cravinhos, interior de São Paulo. Itaberli Lozano tinha 17 anos quando aconteceu o crime em dezembro de 2016. O corpo dele foi encontrado num canavial perto de Cravinhos. Investigação da polícia descobriu que a mãe, Tatiana Lozano, é quem teria armado todo o esquema para matar o próprio filho. 2 dias antes do corpo ser encontrado, Itaberli divulgou nas redes sociais que tinha sido agredido pela mãe porque era gay. Sair do armário, pelo menos na primeira vez, é certamente um marco na vida de toda pessoa LGBTQIA+. Embora tenha esse caráter libertador, ao mesmo tempo é um momento de tensão e incertezas, seja pela reação de amigos, seja pela de familiares. Em abril, a Albert Kennedy Trust, uma organização voltada a LGBTQIA+, sem teto do Reino Unido, desaconselhou jovens a saírem do armário neste período de pandemia. Primeiro porque, se a reação dos pais for ruim, quem mora com eles poderia acabar ficando em confinamento sem segurança ou sofrendo abusos e agressões. Segundo porque, em caso de expulsão de casa, as redes de apoio estão mais desmobilizadas, a chance de arranjar emprego é menor e a vulnerabilidade na rua é ainda maior. O que deve ser observado então por quem quer sair do armário? De que formas o medo prejudica aqueles que têm vontade, mas não se sentem em segurança? Para começar essa discussão, a gente conversa com o Ariel Murasaki. Ele é terapeuta ocupacional, mestrando na área e no TCC pesquisou o desafio de sair do armário por meio dos relatos de alguns de seus jovens pacientes na cidade de São Paulo. Ariel, quais são os impactos dessa expectativa misturada ao medo, antes desse momento de sair do armário?
Eles relatavam vários processos, né, de angústia, assim, acho que tanto de sofrerem algum tipo de preconceito e discriminação, e isso voltado principalmente, assim, para relações próximas que eles tinham. Então, sejam eles com familiares, né, ou para amigos, uma angústia de pensar em como seria a sociabilidade deles, né, dentro desses espaços que eles já frequentam, já são conhecidos, já conhecem, né. No caso, eu também peguei muitos jovens que estavam iniciando o processo de entrada no mercado de trabalho, né? E isso também é algo que eles relatam como uma preocupação grande, né? Dependendo da área que você está, então se assumiria, se falaria, né? Como é que seria essa relação com os colegas de trabalho, como é que isso poderia se dar na relação de você subir na sua carreira, de você conseguir melhores posições. E depois de saírem do armário, mesmo com medo, esses jovens relatavam que tinha valido a pena? Todos eles relatavam um processo de se sentir mais livre e de você poder falar mesmo sobre si, né? De você não ter que ficar escondendo, porque vira um processo bem estressante de você ter que ficar o tempo inteiro pensando sobre como você está agindo, como você está falando, se você mexe muito o braço, se você anda de um jeito ou de outro. Algo interessante, acho que dá para pensar, é que isso é um processo a cada nova relação, porque como a gente vive numa sociedade onde você já se espera que você seja heterossexual, né? Então a gente já tem uma heterossexualidade compulsória. A cada nova relação que você tinha, a cada novas pessoas que você conhece, um novo emprego, você tem que ficar fazendo todos esses processos de negociação, de revelação ou de encobrimento. De que formas a violência pode se materializar quando o adolescente ou a adolescente sai do armário para a família? Tem tanto as violências que podem ser mais explícitas, por agressão mesmo, seja ela física, verbal, muitas vezes com expulsão de casa, né? Também podem ser violências mais veladas, né? Então era não falar sobre o assunto, fingir que nada está acontecendo, que nada mudou, então não perguntar mais sobre sexualidade, sobre namoro, sobre as vivências que as pessoas tinham, né? A adolescência, que é geralmente quando a gente começa a se entender melhor, né? É um momento da vida que ainda tá todo mundo na escola, geralmente não tá bem estabelecido. Isso é um fator que dificulta a saída do armário nessa fase? Nesse período, né, eles acabam dependendo muito dos pais, né, em relação a uma dependência mesmo financeira, né, na maioria das vezes. Então tem muitos jovens que acabam tendo um pouco de dificuldade, não sabem como se assumir, porque tem medo da reação dos pais. E tem medo do que pode acontecer em relação a isso, né? Então, podendo ser um processo ou mais violento ou um processo disso, assim, né? De sair de casa, de ser expulso, né? Isso acaba impedindo, muitas vezes, os jovens, eles acabam pensando muito, né? Se eles vão se assumir nesse tempo ou se eles esperam estar com a vida estabilizada, né? Acho que cada um vai elaborando algum tipo de estratégia, como se assumir, quando se assumir, de que forma, né? Sei que não existe uma receita de bolo para sair do armário para a família, né? Mas o que você deixaria de reflexões para quem está pensando em fazer isso? Eu acho que são processos muito individuais, né? Muito singulares, né? Que cada um tem que ir avaliando melhor como fazer isso ou como não fazer, né? O que os jovens iam me relatando muito é de você, essas pistas, ou de você tentar jogar uns verdes, de tentar ver como a sua família reage a alguma coisa, né? É isso, não existe um momento certo, assim, mas acho que pensar em algumas estratégias, você pensar se você aguenta o que pode vir, ou se você aguenta o que você está passando, né? E se você tiver em algum processo muito difícil, eu acho que o importante é procurar ajuda mesmo, né? Procurar algum auxílio, né? Procurar algum lugar, alguma ONG, alguma organização, algum serviço, alguma rede de apoio, seja por onde for, para que você se sinta melhor, se sinta mais fortalecido e se algo acontecer, você tenha algum apoio, né, à sua volta, né? Ariel Murasaki, muito obrigado pela sua participação aqui no Bendita Geni. Abraço, tchau!
Às vezes, nem é preciso sair do armário para virar alvo das agressões. No caso do Fernando, de 26 anos, morador de Guarulhos, São Paulo, só o fato de destoar do padrão de masculinidade já foi o suficiente para virar alvo do próprio pai. Ele pediu para não se identificar, então Fernando é um nome fictício. A gente encontrou ele no Twitter, em que ele contou que o pai já o ameaçou de morte e que ele quase ficou cego em uma das agressões. Ele gravou um áudio pra gente, contando a rotina de violência que ele viveu no passado. Sempre aconteceram, não era algo isolado, nem teve um ponto de partida, é como se sempre tivesse acontecido, sabe? Com certeza foi se agravando quando eu comecei a ter ciência que, eu não era hétero, eu era diferente dos meus irmãos, dos meus primos, e a minha família tentava cortar isso de todos os modos. E ele via e que eu não ia ser diferente. E aí ele falava, ele era muito agressivo, falava que preferia que eu tivesse morto, que ele ia dar um jeito. Mas foi se tornando mais frequente e ele procurava qualquer artifício que fosse para implicar comigo. E se eu respondia, ele já vinha pra cima de mim e me agredia. Já vinha me batendo, dando socos, pontapés, esse tipo de coisa, era mesmo pra machucar, né? Então, às vezes eu não tinha o que fazer, porque como se eu estivesse sozinho, na maioria das vezes, não tinha um apoio, porque todo mundo via como se eu estivesse errado. Hoje o Fernando está afastado do pai, então ele disse que está bem. Mas nem tudo está perdido, viu? No mesmo Twitter, a gente localizou a Laurel Berkenbrock. Ela tem 18 anos e é de Palhoça, Santa Catarina. Não tem nem um mês ainda que ela contou para os pais dela que é mulher trans. Chegou agosto, eu tava cansada já de tudo. Eu falei, é isso, vou contar. E, cara, foi uma coisa, eu não esperava de verdade a reação deles. Enfim, com tudo que acontecia, e eu não esperava de verdade que fosse uma reação boa. Quando eu contei foi uma libertação pra mim, só que ao mesmo tempo foi muito ai, que estranho que tá agora, sabe? Porque nunca foi uma coisa normal. Nunca tive essa relação com eles. Então, no começo eu senti muito frio na barriga, porque eu ficava, ai, será que eu vou? Ai, será que eu não vou? Ai, será que eu vou? Fiquei assim uns 10 minutos, entendeu? Tentando, pensando, e chegou uma hora que eu falei, ai, se acontecer alguma coisa ruim, eu vou, e é o que vai acontecer, não tem... Os meus planos eram arranjar um emprego, sair de casa, começar o processo, e depois eu podia contar, e se tivesse uma reação ruim, tanto faz, porque eu já ia ter minha independência, então não ia mudar nada. Só que eu fiquei pensando, cara, eu preciso, sabe? Porque se eu começar muito tarde, eu vou perder tanta coisa, sabe? Meu medo era minha mãe me botar pra rua e eu não ter pra onde ir. Aí eu contei. Falei pra ela, mãe, sou trans. Aí ela, tu quer ser uma mulher? Falei, eu não quero ser, eu já sou. Ela só falou que se é o que eu quero, ela ia me aceitar e era isso. Ia me ajudar. A intenção não era nem contar pro meu pai, mas minha mãe acabou contando quando ele chegou em casa. E ele só falou assim, fazer o quê, né? Porque é o jeito dele dizer te amo e eu vou te aceitar e enfim. Cara, eu chorei de felicidade. Voltamos ao caso de Maceió. A Aliança Nacional LGBTI+, lançou uma carta de repúdio à agressão do adolescente e cobrou providências. Abre aspas. É com enorme tristeza que somos obrigados a relatar mais um fato horrendo como este, onde, além da LGBTI-fobia, encontramos uma grave violência aos direitos da criança e do adolescente, transformando a vida daqueles que deveriam encontrar amparo e apoio no seio familiar em um grandioso e literal inferno. Fecha aspas. Entre aqueles que assinam a carta está o Gregory Rodrigues, de Sabará, Minas Gerais. Ele é um dos coordenadores da Aliança, pastor e historiador. Quando era adolescente, ele também foi alvo de agressões do próprio pai quando foi tirado do armário à força. É com ele que a gente conversa agora. Gregory, queria que você contasse em que contexto foram as agressões do seu pai motivadas pela homofobia. Quando eu sofri esse fato, com meu pai, eu era um adolescente, eu ainda era menor de idade, uns 15 para uns 16 anos, na época, e eu contei, basicamente para minha família de maneira forçada, porque eu fui descoberto,
Eu estava numa igreja evangélica na época, eu estava me relacionando com um filho de um dos pastores, e foi no Dia dos Namorados, me viram no shopping com esse filho desse pastor. A gente não estava nem de mãos dadas, a gente estava, mas levantou suspeitas que a gente estava um com a sacolinha de presente, o outro também, e aí chegou no ouvido do meu pai oficialmente. Meu pai me buscou em casa um dia, minha mãe não estava, minha mãe estava trabalhando, ele me buscou, eu sentado no banco do carona, ele no banco do motorista, e a sensação toda era, eu chorava e ele falava para eu honrar as calças que eu vestia, para eu honrar o que eu tinha no meio das pernas, porque isso não era coisa de homem, esse meu comportamento. E essas falas vinham acompanhadas de murros, eram os murros no peito. Como eu estava no banco do carona, então ele ficava no banco do motorista e o braço dele no meu peito, assim, sempre. Ou então tentando abrir a minha calça, tentando puxar, né, a calça assim e apertando em cima, né, do pênis, assim, falando, honra isso que você tem no meio das suas pernas, e dava os murros no meu peito, assim. Bom, nessa época seus pais já eram separados, né? Depois desse episódio, como é que ficou a sua vida? Bem, meu pai parou de conversar comigo durante um bom tempo, eu fiquei morando com a minha mãe, ela foi a única pessoa que me acolheu, né, definitivamente, né, dentro da casa dela, mesmo com algumas restrições, né, eu fiquei de castigo, ela não me deixava sair de casa, me tomou o celular, né, na época. E dentro dessa estrutura toda, eu fui rejeitado na igreja, eu fui rejeitado pela minha família e vivi aquele contexto todo de pressão e de medo e culminou numa tentativa de suicídio. Exatamente no mesmo dia que eu voltei dessa conversa com meu pai. Fui rejeitado aqui, fui rejeitado ali. Como eu vou viver essa situação a partir de agora? Então eu me lembro de ter pegado uma caixa de remédios e eu tomei a caixa de medicação toda. Eu só consegui lidar com isso, graças a Deus, porque eu não morri, porque não deu certo essa tentativa de suicídio. E foi através da igreja inclusiva que eu encontrei esse refúgio todo, esse amparo todo que eu tenho hoje. Uma ONG do Reino Unido tem desaconselhado pessoas LGBTQIA+, a saírem do armário durante a pandemia. Você concorda com essa orientação? Inclusive, o que você diria a quem está pensando em sair do armário agora? O mais seguro nesse contexto é que as pessoas tivessem um plano B, caso a reação não fosse tão positiva. Porque nesse contexto de pandemia, as pessoas que estão se assumindo estão sendo obrigadas a viver com seus algozes, vamos colocar assim. As pessoas que se assumem são obrigadas a permanecer dentro do mesmo ambiente. Por quê? Ela não tem para onde correr para o amigo que ela só vê quando sai, ela não tem o conforto dos amigos da escola para ela recorrer. Então não existe uma fuga tão facilitada nesse contexto da pandemia. Então, o porto seguro ele está fechado nesse momento dessa pandemia. E é necessário que todas as organizações que cuidam destas pessoas, que cuidam dessa nossa pauta, que elas consigam oferecer que seja diz que é emergência, vamos colocar assim, né, bem numa questão ilustrativa, mas algo que possa dar um suporte a essas pessoas, caso aconteça algo, para que a gente também evite o pior. Infelizmente, a gente vive um contexto que certas reações são exacerbadas, como essa dessa nossa pauta aqui de hoje. Já tem 13 anos que aconteceu toda essa história com seu pai, né? 13 anos depois, você se depara com casos como o do adolescente de Maceió, né? Como é que você se sente vendo que as coisas ainda não mudaram tanto quanto deveriam? No mínimo, para nós que somos ativistas, para nós que acreditamos nos direitos humanos, para nós que acreditamos nas garantias das liberdades individuais, nós temos muito que nos envergonhar, porque parece que a nossa luta não foi suficiente. É uma vergonha misturada com tristeza, sabe? E fica aqui essa pergunta, quantas vidas terão que ser perdidas por causa de uma cultura misógina, sexista, sempre baseada em um contexto, em um conceito pautado em algo que dizem que é o correto, que é o cristão. Eu não consigo compreender e por isso eu me sinto mais envergonhado ainda, porque eu me considero cristão, mas ao mesmo tempo eu me envergonho dessas pessoas que pregam essas coisas, que vivem e que praticam esses absurdos contra essas pessoas. Então eu sinto que nós precisamos continuar lutando, porque por mais que nós nos sintamos envergonhados ou tristes, a nossa luta se faz necessária. Que não nos será dado perdão se nós aceitarmos que esses retrocessos tomem conta da nossa sociedade.
Então, por mais que nós nos sintamos envergonhados ou tristes, acho que isso tem que ser um combustível para a gente continue a lutar, para que a gente continue a batalhar. Se nós nos sujeitarmos a essa vergonha ou a essa tristeza, nós não seremos perdoados. Gregory Rodrigues, muito obrigado pela sua participação aqui no Bendita Geni. Grande abraço, viu? Como foi quando você saiu do armário? Vai estar rolando uma publicação no nosso Instagram. Dá uma passada lá e conta pra gente. E nós ficamos por aqui. Bendita Geni é um projeto de jornalismo independente voltado à comunidade LGBTQIA+. Novos episódios às terças, quintas e sábados. Fazemos parte da rede LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts do Vale em lgbtpodcasters.com.br. Este episódio contou com produção e edição minhas, @Bruno_Nomura. Usamos áudios de EPTV e TV Alagoas. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Assine o nosso newsletter e receba os principais fatos do universo LGBTQIA+, da semana, direto no seu WhatsApp ou Telegram, tudo de graça, benditageni.com. Acha este projeto importante? Gosta do nosso conteúdo? Com valores a partir de R$10, você ajuda a manter este projeto vivo. Instruções também no benditageni.com. Seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor fica por aqui. Muito amor e até mais!